Meus amigos, esse é um vídeo para a gente refletir um pouco sobre a chance real que a gente tem de mudar alguma coisa dentro do Supremo Tribunal Federal para que ele fique mais alinhado com o que a população defende e para que, principalmente, boa parte de seus ministros ali parem de cometer injustiças em nome de uma perseguição contra o Bolsonaro. Tem uma frase que eu gosto muito, que é do nosso querido Nelson Rodrigues, que é essa aqui: se os homens de bem tivessem a ousadia dos canalhas, o mundo estaria salvo. Por que eu falo isso, pessoal? Porque nós temos em todo o estado, todo o sistema de governo, temos pessoas de bem, mas essas pessoas parecem que estão tímidas. Essas pessoas parecem que não estão falando na posição que elas deveriam falar. Eu lembro muito bem quando o Bolsonaro falava que a gente precisava colocar um ministro terrivelmente evangélico. E isso fez com que a imprensa pulasse lá em cima. Ficaram todos desesperados, como se fosse um problema a pessoa ser evangélica ou ter um grau de evangelização, de respeito aos princípios cristãos, exacerbado, né? Sendo que todo princípio cristão prega justamente a igualdade, o amor ao respeito ao próximo e amar ao próximo como Jesus nos amou. Então não há problema nenhum nisso, né? Mas o grande problema é que nós estamos enfrentando uma situação onde não é simplesmente esquerda contra direita, é basicamente o mal contra o bem, né? Então a gente está sim numa guerra espiritual e é justamente por isso que tantas pessoas se incomodaram quando o Bolsonaro falou dessa questão de colocar um ministro evangélico lá. E a gente esperava muito do André Mendonça, assim como a gente esperava muito do Nunes Marques. Posso dizer que, de uma forma ou outra, ambos agiram de uma forma muito aquém do esperado, porque a gente estava acostumado e pensando que eles seriam tão ousados quanto os de esquerda que já estavam lá, que eles encampariam a defesa dos nossos princípios e valores da mesma forma que o Bolsonaro estava fazendo no executivo. Não estou falando para dar decisões enviesadas, não estou falando para perseguir pessoas de esquerda, como as pessoas de direita são perseguidas, mas sim defender os nossos princípios e valores, e em pouquíssimas vezes a gente conseguiu ver isso deles, né? E teve recentemente uma matéria aqui falando a respeito das falas do André Mendonça, né, onde ele começa a fazer uma pegada, né, um approach mais religioso da situação e do papel dele ali, político também e, claro, no judiciário, né? Vamos ler um pouquinho aqui, porque eu quero analisar isso aqui a fundo para ver se vocês chegam à mesma conclusão que eu. Porque Deus, diante de tanta injustiça, diante de tantas situações de perseguições, não intervém e faz cessar a injustiça e faz cessar as perseguições. Ou ainda, quantas vezes talvez você não tenha se questionado por que Deus permite que os ímpios prosperem, se beneficiem, vivam felizes e realizem? O ministro respondeu a questão dizendo que o tempo de Deus é diferente do dos seres humanos. Para ele é preciso praticar a justiça e viver pela fé, com a crença de que Deus irá intervir. Não entendemos, não consigo dar a resposta clara porque Deus tolera a injustiça. O que posso dizer é que Deus está vendo todas as situações. Ele quer que você não pratique a injustiça, quer que você seja justo. Concordo 100% com o ministro André Mendonça nisso aqui, né? O nosso tempo, os nossos desejos, eles são muito pequenos e talvez muito incompreensíveis diante da vontade de Deus, né? Por que que Deus não faz só o que a gente quer? Por que que Deus não faz só o que a gente precisa, a gente acha que precisa? Porque muitas vezes você vai ver lá na frente que o que você precisava era justamente passar por aquelas dificuldades ali. Mas ao mesmo tempo, André Mendonça, eu acredito que Deus levanta pessoas e as coloca em posição de poder para que, ainda que nós estejamos num momento de escuridão profunda e gigantesca, essas pessoas sejam uma fonte de luz para toda aquela situação. Essas pessoas sejam um mísero pontinho de liberdade, de esperança nessa situação. E eu não preciso dizer muito para você entender o que eu estou dizendo aqui, né? Vamos lá. É, Outra frase que ele falou aqui que é interessante. Pouco importam os meus interesses, justo é fazer o certo. Não é isso que nós ensinamos para os nossos filhos? Façam o certo, não mintam independente das consequências. Eu não consigo ver outro conceito de justiça na Bíblia senão este: fazer o certo. Concordo com você, mas obviamente você fazer o certo não pode depender unicamente da sua impressão pessoal do que é o certo. Você tem que buscar o certo como um valor moral objetivo. O que é um valor moral objetivo? É o que é certo há 500 anos atrás, é certo hoje, vai ser certo daqui a 1000 anos, né? Você não pode tirar, por exemplo, uma vida inocente. Concorda? Isso é errado 1000 anos atrás, é errado hoje, será errado daqui a 1000 anos. Você não pode condenar um inocente a uma pena por um crime que ele não cometeu, ou por uma pena maior do que seus crimes. Correto? Tá vendo onde eu quero chegar, né? Ame a justiça, ame o que é certo acima de todas as coisas. Quando você ama essa justiça, pouco importa se você ganhou ou se você perdeu. O que importa é que a justiça ganha. Isso é ser justo, não é simples.
Nós temos limitações humanas de conhecimento, de análise, de avaliações, mas é o que Deus requer de nós. Essas foram as falas dele. Eu vou passar até um pouquinho aqui para Isto É, né? Você vê que a Isto É já. Isto foi, né? Praticamente. É uma revista que existe no ramo da inspiração moral, né? Ninguém dá moral para essa revista, é o que eu quero dizer. André Mendonça vira pastor e diz que seu maior desafio é pregar a palavra de Deus, né? Aqui outra citação que colocaram dele. Maior do que julgar um processo, maior do que decidir uma causa, é um privilégio, uma responsabilidade, disse. Ele não citou seu trabalho como ministro, mas disse que tem gente que quer que haja com loucura de forma intempestiva. E foi justamente isso que me incomodou, de certa forma, apesar de que eu entendi como ele queria se posicionar ali, talvez fazer um paralelo, mas ele é muito restrito, né? Ao que falta talvez aos outros ministros do STF, principalmente os de esquerda. Ele não comenta os casos os quais ele está julgando. Ao contrário dos ministros que antigamente chamavam Bolsonaro de demônio, agora se sentem felizes por julgar o Bolsonaro, ou dão entrevistas, né? Como a ministra do Superior Tribunal Militar, dando entrevistas sobre o caso do Bolsonaro, Moraes todo dia falando em suas palestras a respeito da perseguição, né? Dizendo que no Brasil há fascistas, né? Mais de 20% de fascistas. Inúmeros exemplos. O Barroso, né? Em toda entrevista faz uma questão de alfinetar o Bolsonaro, disse até que derrotou o bolsonarismo. O André Mendonça tem uma vertente um pouco diferente. Não sei se isso é essa falta de falas a respeito quando você está enfrentando pessoas que falam abertamente a respeito dos casos a serem julgados. Não sei se isso é interessante ou não, mas isso não precisa configurar uma necessidade para ele. Ele não precisa fazer isso para provar que ele é uma pessoa do bem, ousada, corajosa, como diz o Nelson Rodrigues, né? O que ele precisa é simplesmente em questões pontuais se posicionar a respeito dessa situação, né? Por exemplo, nessa parte aqui. Ele teve muita coragem, e é isso aqui que a gente esperava ver dele todos os dias. Mendonça causa incômodo no Ministério da Justiça ao dizer que não entende como o Planalto foi invadido. Ora, ele não causou incômodo no Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça que que causou incômodo em todos nós e não explicar como foi invadido, como centenas de horas de filmagem de várias câmeras, se eu não me engano, mais de uma centena de câmeras desapareceram do Ministério da Justiça, que era comandado pelo Dino, né? Então, se o Dino se sente incomodado com isso, ou o ministro da Justiça naquela época se sentia, azar dele. A verdade é que o brasileiro precisava de respostas, principalmente quando pessoas estão sendo presas por crimes que elas não cometeram, que nem a PGR nem o Moraes conseguem comprovar que elas cometeram, porque pegam lá 10, 15, 20 pessoas e as condenam todas pelos mesmos crimes, ainda que umas estivessem sentadas na grama, outras estavam procurando refúgio dentro dos prédios, outras realmente quebraram alguma coisa, outras realmente foram mais agressivas, né? Roubaram alguma coisa, outras não fizeram nada, outras estavam só passando por perto e todas estão sendo condenadas nos mesmos crimes, com a mesma pena. Isso é justiça aonde? Então é justamente a isso que a gente precisa que pessoas como o André Mendonça tenham a ousadia de se pronunciar. Ninguém está pedindo demais dele. E voltando a uma situação aqui que foi muito triste e muito decepcionante, que foi quando ele deu um voto para condenar o Daniel Silveira. Nem o Nunes Marques, que vez ou outra nos decepciona muito mais, né, com a sua atuação. Até porque quando você coloca a pessoa lá, né, por exemplo, quantas vezes você acha que o Lula pode falar que se decepcionou com algum dos ministros que ele colocou? Uma ou duas. Agora o Bolsonaro, os ministros que ele colocou lá, da direita se decepciona quase todos os dias, né? Então os ministros realmente atuam naquele sentido da pessoa que os colocou, né? Até porque você está lá também representando valores e princípios. Senão, não haveria porquê de você escolher um ministro. Você pegava qualquer um na rua e colocava lá. Se você faz uma escolha, se você faz uma opção, é porque você entende que aquela pessoa ali tem que levar certos valores e princípios para um tribunal a fim de equilibrá-lo. Se a gente tem lá 7, 8 ministros indicados pelo PT, se eu não me engano, acho que agora são 7, ou restantes pelo PSDB, né, e pelo Temer, que é o Moraes, então é justo que os ministros de direita lá tenham uma visão contraposta justamente para equilibrar a visão de esquerda tendenciosa que o tribunal, tendente para a esquerda, que o tribunal hoje em dia assume e expõe. Né? Mas aí o Mendonça foi e votou pela prisão do Daniel Silveira, que vai de encontro ao que ele acabou de falar ontem na sua pregação a respeito da questão da justiça e da injustiça, né? E o que ele falou na época foi justamente isso, né? Preciso separar o joio do trigo, né? Aqui, ó.
há formas e formas de se fazerem as coisas. É preciso separar. Que ele foi pro Twitter se explicar na época. Há formas e formas de se fazer as coisas. É preciso separar o joio do trigo sob pena de o trigo pagar pelo joio. É, mesmo podendo não ser compreendido, tenho convicção de que fiz o correto. Realmente você não foi compreendido, porque as pessoas achavam que uma pessoa na sua posição já teria acumulado bagagem intelectual e conhecimento histórico o suficiente para saber que aquilo ali se tratava de uma perseguição clara e simples. E como a história provou, né, você ter separado o que você acha ser o joio do trigo, mostrou que estava errado, que aquele ali não era o joio, né? E hoje continua todo mundo pagando, continua pagando o trigo pelos pecados do joio, pelos erros do joio, pelo autoritarismo do joio, e tudo uma situação que teve um ponto crucial justamente nesse ataque contra o Daniel Silveira, né? Então, fica mais triste ainda de saber que foi uma pessoa que também participou da questão do governo Bolsonaro como membro de ministro da Justiça e Segurança Pública, né? E até por isso ele tem o cacife para falar e para cobrar. Na época, para falar, olha, não entendo como vocês conseguiram perder essas imagens, como vocês deixaram o Planalto ser invadido. Então aqui esse vídeo não é, pessoal, um ataque ao André Mendonça, né? Nem mesmo um ataque ao Nunes Marques, que aliás votou pela minha cassação, né? O Nunes Marques foi um dos ministros do TSE que na época votaram pela minha cassação de deputado estadual aqui em Goiás, apesar de que eu havia ganho todos os processos e todas as instâncias aqui no primeiro e no segundo grau, chegou em Brasília, ele foi um dos que votou pela minha cassação junto com o Moraes e a Carmen Lúcia, etc. Em plenário virtual, me colocaram em plenário virtual também, mas hoje em dia parece que é praxe. Então, não é uma crítica a eles, é para que eles tenham a mesma ousadia que outras pessoas estão tendo, para que eles falem contra essas penas absurdas, para que eles se manifestem contra essa perseguição, essa injustiça. Deus permite injustiça no mundo? Permite, porque Deus dá o livre-arbítrio para o homem. Se Deus interferisse a todo momento que tivesse uma injustiça, nós não teríamos livre-arbítrio e você não poderia ser julgado justamente. Então a gente entende que Deus permita as injustiças, mas eu entendo que também Deus capacita e coloca pessoas para denunciar as injustiças, e nesse momento você está numa posição, André Mendonça, melhor do que qualquer um de nós para denunciar isso. Porque a injustiça está ocorrendo num local que você trabalha, todos os dias praticamente, contra pessoas inocentes condenadas por crimes que não cometeram, que às vezes estão destruindo a vida dessas pessoas, como o Clezão, por exemplo, um inocente que perdeu sua vida, né? Enquanto esperava por uma provável condenação por um crime que ele não cometeu. Então você está nessa posição de denunciar e é só isso que a gente espera de você. Não espera que você resolva todos os problemas. A gente sabe que a grande maioria provavelmente vai te transformar em voto vencido, mas você ainda tem o dom da palavra e você está numa posição que você pode falar. Você talvez está numa das poucas posições no Brasil que pode falar sem que seja perseguido pelos seus pares. A gente aqui não, eu posso ter meu canal derrubado, minha vida destruída com uma canetada, os próprios deputados federais podem ser caçados, né? Senadores, Bolsonaro enquanto presidente da República, a gente viu o que foi uma atuação jurídica contra os valores e princípios que ele pregava. Então, eu acho que hoje você está nessa posição, né? E não quero que você resolva os problemas do mundo, não quero que você enfrente de peito aberto e arrisque sua vida, mas você está numa posição sim de poder falar. E eu espero que essa pregação que você fez aqui e o sentido pelo qual você tentou levá-la, eu acredito e espero que seja uma mudança de posicionamento, de reflexão, né? Uma mudança do seu estado, do seu coração, para que você realmente entenda por que Deus te colocou nesse lugar. Porque Deus coloca nós todos em todos os lugares. Nada acontece sem que Ele saiba, não é verdade? Nenhum grão de areia se move sem que Ele saiba. Então, se você está aí é porque Deus te colocou aí. E se você está aí justamente num momento de briga, de luta, de batalha, é porque você é necessário aí. Então, a gente só pede isso. Que você haja de acordo com o propósito. E que pelo que você falou aqui, você entende muito bem qual é o seu propósito. É isso, pessoal. Obrigado quem acompanhou. Diga aí, vocês concordam comigo? Tô certo a respeito do posicionamento? André Mendonça deve adotar? Deixe aí nos comentários. Grande abraço, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.